Vamos então para a questão 4. Questão 4. Durante as tempestades, normalmente ocorrem nuvens carregadas de eletricidade. Uma nuvem está eletrizada quando tem carga elétrica resultante, o que significa um excesso ou falta de elétrons, ok? Elétrons. Nesse caso, a nuvem fica carregada quando ela tem falta ou excesso de elétrons. Vamos lembrar aqui, elétrons, vou colocar aqui rapidinho, só para a gente lembrar, elétrons. Vou colocar só LT, dá para a gente lembrar aqui, elétrons. Em consequência de quê? Em consequência do atrito entre as camadas da atmosfera. As camadas da atmosfera. Uma camada mais quente, uma camada mais fria. O choque, o atrito entre essas duas camadas, o atrito entre elas provoca a eletrização dessas nuvens. Então, o atrito entre essas camadas provoca essa eletrização. Vamos lá. Seguindo. O para-raios é um metal em forma de ponta em contato com o solo que facilita. Ele facilita, já que ele é um metal, ele é composto feito de um metal, então ele tem a capacidade de facilitar a descarga da nuvem para o ar e deste para o solo. O solo é onde esses raios são conduzidos através desse para-raio até o solo, porque ele é receptor dessa descarga elétrica, o solo, ok? Então nós temos aí elétrons, atrito e facilita. A resposta correta dessa questão é a letra D. Então, quando nós falamos de nuvens carregadas, significa que houve um atrito entre as camadas da atmosfera, camadas de ar quente e ar frio. O choque entre essas camadas, o atrito entre eles, provoca uma eletrização das nuvens e daí surgem então os raios. Os para-raios captam esses raios, eles têm a capacidade de atrair esses raios, que ao tocar na ponta desse para-raio, ele conduz essa eletricidade pelo para-raio, por esse metal, até a Terra, até o solo. Joia? Questão 5. Um sistema é constituído por um corpo de massa 2m. Então vamos lá. Ele é constituído por um corpo de massa 2m, carregado positivamente. Então tem um corpo que ele está carregado positivamente e tem massa 2m. Vou colocar aqui, carga positiva, ok? E ele fala, e por outro corpo de massa 2m. Então tem outro corpo que também tem a mesma massa, carregado negativamente. Então esse corpo aqui está carregado negativamente. Então dois corpos com carga, os dois têm a mesma massa. Em relação a este sistema, podemos dizer que, como esses dois corpos estão em um sistema, o que ocorre? Por estar nesse sistema, eu posso somar a carga desses dois corpos e a massa desses dois corpos. Quando eu somo as cargas, como eu tenho uma carga positiva com uma carga negativa, esse corpo ele fica com uma carga nula, ok? Soma-se carga positiva com negativa, são iguais a carga, só os sinais que são contrários, então a carga fica nula. Como eu tenho dois corpos de massa 2m iguais, quando eu somar essas duas massas, eu vou ter um corpo dentro desse sistema com massa de 4m. Então a resposta certa teria que ser a alternativa onde eu tenho carga nula e massa igual a 4m. Então a resposta certa é a letra B, sua carga total é nula e sua massa total é 4m. Ok? Então, a resposta B da questão 5.